Olá! Aplicação de penas alternativas é um assunto que surge sempre quando se pensa em uma solução para a superpopulação prisional. No Brasil, cerca de 690 mil pessoas estão em privação de liberdade, de acordo com os últimos dados do Conselho Nacional de Justiça. É a terceira maior população carcerária do mundo, atrás de Estados Unidos e China. Mas você sabe o que são penas alternativas? Quem pode usufruir e quais são os tipos? Uma das medidas mais recentes é a assinatura de um convênio entre o CNJ e o Ministério da Segurança Pública para os investimentos em estrutura e equipamentos de monitoramento de penas alternativas. Vamos ver. O repasse de 20 milhões de reais será para implementar a monitoração eletrônica como medida alternativa à prisão. A ideia é conceder a medida alternativa àqueles que cometeram crimes menos graves e que podem voltar à vida em sociedade sem prejuízos à segurança pública. O Poder Judiciário vai passar a considerar a prisão como medida excepcional. Para o Ministério da Segurança Pública, a medida vai ajudar inclusive a combater o crime organizado. O governo federal estima que um único preso custe, em média, R$3 mil por mês aos cofres públicos. 5 vezes mais do que a monitoração eletrônica. Com R$600 mensais é possível fiscalizar a rotina do condenado, evitando o cometimento de novos crimes. E os tribunais de justiça de todo o país vão ser essenciais nesta missão. O Conselho Nacional de Justiça pretende fazer-se presente em todos os tribunais do país, oferecendo aos tribunais toda a assistência técnica para a implementação de um efetivo controle de vagas do sistema prisional, única saída capaz de romper com o atual quadro caótico que os diagnósticos nos mostram. E para discutir o assunto, estão comigo aqui no estúdio Lucinei Vilela, presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados do Distrito Federal, e Reinaldo Rossano, defensor público e coordenador do Núcleo de Execuções Penais do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, eu vou começar a nossa discussão com o Reinaldo. Reinaldo, antes da gente comentar essa questão de monitoramento, se realmente vai fazer a diferença ou não, eu queria saber a diferença entre medida cautelar e pena cautelar. Sim, nós tivemos, no decorrer do tempo, tivemos várias leis que, com esse objetivo de tentar evitar o encarceramento, foram editadas. Eu diria que começamos em 98, com a Lei 9.714, e essa Lei 9.714, ela ampliou o rol das penas alternativas à pena privativa de liberdade, criando mais penas restritivas de direito, como a prestação de serviço à comunidade, como a prestação pecuniária, como a limitação de fim de semana. Porém, essa Lei 9.714, ela previu penas para crimes, vamos dizer, não tão graves. Então, hoje, o artigo 44 do Código Penal prevê a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito àqueles condenados que não têm uma pena superior a 4 anos e o crime não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa. Recentemente, em 2011, assim, já digo há mais de 7 anos, nós tivemos a Lei 12.403, que alterou o Código de Processo Penal, criando as medidas alternativas à prisão. Entre essas medidas alternativas à prisão, nós temos a monitoração ou monitoramento eletrônico. Então, são figuras diferentes. A gente tem a Lei 9.714, que está no Código Penal, prevendo penas restritivas, que são penas alternativas, a pessoas já condenadas, mas cujo alcance é um pouco menor. E temos o Código de Processo Penal, assim como a Lei de Execução Penal, prevendo medidas alternativas ao encarceramento, à prisão. E aí, nesse caso, é possível aplicar tanto a pessoas que ainda estão presas provisoriamente, como é o caso da monitoração eletrônica, como também a condenados que já estão cumprindo pena. Porque nós temos, por exemplo, a possibilidade de aplicarmos a monitoração eletrônica para condenados em definitivo. Então, eu diria que há essa diferença inicialmente para ser pontuada,
quando a gente fala em penas alternativas, nós poderíamos incluir tanto essas penas restritivas de direito, quanto essas outras medidas alternativas à prisão. É importante essa diferença, até porque o número de presos provisórios é gigantesco, né, hoje no Brasil. É imenso, né? Eu diria assim que se há uma superpopulação carcerária, esse nível de superpopulação ele é sentido muito mais hoje em relação aos centros de detenções provisórias, embora não dê para tirar também essa superpopulação para os condenados em definitivo. Mas, de fato, há uma percepção de que os centros de detenção provisória, onde as pessoas cumprem prisões cautelares, prisões preventivas, por exemplo, o nível de superencarceramento é muito maior do que aquele das pessoas que já estão cumprindo pena em definitivo. Bom, Lucinei, você está aqui representando a APAC, né? Eu queria que você se apresentasse. Qual é o seu trabalho na APAC e o que é a APAC? Bem, sou voluntário da APAC há 15 anos. E estou presidente da APAC do DF há pouco mais de 2 anos. Bom, a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, ela propõe recuperar o preso, proteger a sociedade e, a partir daí, trazer melhores condições de ressocialização do preso nessas condições que nós conhecemos no sistema comum. A APAC propõe essa metodologia própria através dos 12 elementos, considerando aqueles, inclusive, previstos na LEP, ou seja, ela não está inovando em termos de legalidade, mas tem a sua aplicabilidade própria, com a filosofia de matar o criminoso e salvar o homem. A APAC é uma prisão. Sim, é uma prisão. Eu diria talvez mais difícil de cumprir pena no sistema APAC do que no sistema comum. Por quê? No sistema APAC, o recuperando ele tem obrigações, ele não fica ocioso, ele tem horário para acordar, ele tem horário para trabalhar, ele tem metas a serem cumpridas, como um mérito, por exemplo. Nenhum recuperando da APAC tem a sua progressão de pena deferida se não for analisado o mérito dele. Então, ele simplesmente não cumpre, ele não passa um tempo na APAC cumprindo a pena. Não, é trabalhado a ressocialização dele como um todo, estendendo, inclusive, para a própria família dele. É uma prática real da meritocracia, Exatamente. Né? Bom, Reinaldo, a gente ouviu agora, né, que a APAC é focada em ressocialização. No que tange o Distrito Federal, como é que se comporta essa ressocialização? O que há de ressocialização nos presídios? Infelizmente, a gente precisa ser realista e dizer que, embora a lei de execução penal preveja, né, a ressocialização, embora a sociedade almeje a ressocialização, no atual sistema a ressocialização não existe. Na verdade, a gente tem um processo de dessocialização. Então, a pessoa entra no presídio e, normalmente, ela cometeu um crime, evidente, mas ela sai pior do que entrou. Por quê? Porque eles não têm lá trabalho, não têm estudo, embora a lei de execução penal preveja isso, são poucos os que trabalham e estudam. E eu vejo que a sociedade, nesse ponto, ela está correta quando ela diz: o preso encarcerado precisa trabalhar, o preso encarcerado precisa estudar. Eu já mencionei isso várias vezes, que o preso ele tem um alto custo para a sociedade, mas a lei de execução penal prevê, por exemplo, que o trabalho dele, que deve ser remunerado, esse trabalho deveria ser aplicado para o pagamento das despesas dele. Então, quanto mais o preso trabalhasse, menor seria o custo dele. Por quê? Porque, além de, eventualmente, ele não voltar ao presídio, não voltar a reincidir, não voltar a delinquir, ele teria esse pagamento dessas despesas desse trabalho dele para custear a despesa dele, que, como a gente viu, é em torno de R$3.000 por mês. Então, o trabalho, o estudo, eu acho que é o grande caminho. Mas hoje, por exemplo, no Distrito Federal, e acredito que em quase todas as unidades da Federação, eu acho que não há nem 10% dos presos que estão encarcerados trabalhando, por uma série de motivos. A gente não consegue trabalhar, por exemplo, num presídio que tem capacidade para 1.000 presos e estão 4.000 encarcerados. Como é que a gente consegue fazer essa separação? Dizer, esse preso aqui, ele consegue trabalhar. Esse preso, ele saindo, ele não vai trazer um risco para a sociedade. Eles precisariam ser trabalhados, precisariam ser, de fato, adaptados para que eles retornassem à sociedade, uma vez que eles vão retornar. Em relação à APAC, a APAC conseguiu uma fórmula e diminuir esse valor, né? 3.000 para quanto? Quanto custa um preso na APAC? Em média, R$1.100, R$1.300.
muito em razão da participação da comunidade, que tem responsabilidade direta em cima dessa ressocialização. Inclusive, tem previsão na LEP de que deve o Estado recorrer à sociedade no processo de recuperação. E como que a sociedade contribui nesse processo todo? Como voluntários. Na PAC, quem faz o cuidado, quem fiscaliza, são os próprios recuperandos. Não há agente penitenciário, não há polícia, não há algemas dentro da PAC. Ou seja, a recuperação começa no início do recuperando, quando é recebido por um outro recuperando. Hoje, se você for visitar uma PAC, quem vai abrir os portões para você entrar é um recuperando. Assim, no regime aberto, no regime semiaberto e até no regime fechado. Eles detêm a chave. Baseado no quê? Na confiança. E em cima disso, os custos diminuem. O colega falou a respeito do trabalho. Na PAC não se tem ociosidade. Ele trabalha, seja no regime fechado, seja no regime semiaberto e até no regime aberto, evidente. No regime de trabalho, dá um ênfase sobre a laborterapia, enquanto no semiaberto vamos privilegiar a profissionalização dele, pensando já em medidas progressivas de como colocar esse recuperando no meio da sociedade. Tá certo. Eu peço licença a vocês, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Nós voltamos já já, não saia daí. O Fórum está de volta e hoje estamos discutindo penas e medidas alternativas para as pessoas em restrição de liberdade. E agora, na segunda parte do programa, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho da APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Com objetivos claros em favor da sociedade civil organizada, nasceram as APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. A APAC prima pelo cumprimento da lei no tocante aos direitos e aos deveres do preso. A APAC não é um hotel, mas uma prisão. Ali, com uma rotina diária que inicia às 6 da manhã e termina às 22 horas, com obrigatoriedade do trabalho e estudo, os condenados produzem e seguem rigorosos critérios disciplinares. Eles podem se profissionalizar e produzir. Sua sentença não muda, mas são eles mesmos os responsáveis por sua alimentação, higiene e limpeza, com funções diversas divididas entre todos. Os resultados exitosos, tais como a redução da reincidência, o baixo custo, a ausência de atos de violência, motins, rebeliões e outros contribuem para o convencimento das autoridades constituídas e a consequente expansão do movimento apaquiano. Famílias são reconstruídas, recebendo seus filhos, pais e mães de volta ao lar. Lucinei, qual é o critério de entrada na APAC? Bem, existem alguns critérios objetivos. Não obstante, podem ser outros critérios subjetivos elaborados pela Defensoria Pública, Judiciário e Ministério Público. Mas pela APAC, ela considera que o crime ou recuperando tenha cometido o crime naquela localidade onde está instituída a APAC, o CRS, a sentença transitada em julgado, ou seja, a situação jurídica bem definida, e um dos mais importantes é que ele se deseje, manifeste a intenção de ir para o Centro de Reintegração Social e participe da ressocialização através do método APAC. Qual é o índice geral de ressocialização da APAC? Bom, em média, pela FEBAC, varia em cima de 28% a 30%, mas há APACs específicas que chegam a 10% a 12% de reincidência. O que existe dentro da APAC? A gente viu algumas questões no vídeo, mas eu queria que você elencasse algumas outras opções, além das que a gente viu. Bom, o recuperando, o preso, quando ele chega na APAC, ele é recebido pelos próprios recuperandos. E assim ele é encaminhado para o regime fechado. Ali no regime fechado, ele trabalha por meio da laborterapia, trabalhos bem específicos destinados para aquele regime. Bom, com o sistema progressivo, no regime semiaberto, ele já vai ter a opção do semiaberto de trabalho profissionalizante. Importante dizer que todos os trabalhos que eles realizam, ele é remunerado por aquilo.
o que já contribui pelo custo da manutenção dele na PAC. No regime aberto, ou de repente no semiaberto, mas com trabalho externo, ele pode trabalhar na sociedade e retornar para a PAC. E o valor que ele recebe por esse trabalho, como ele é dividido? Parte fica com a PAC para custeio, né, da própria... Exatamente, mas a maioria é específica para o recuperando, para a sua sustentação no regime. Ok. Reinaldo, a gente falou em monitoramento, né? Monitoramento até o momento era um problema, né? O que vai significar esse investimento em monitoramento eletrônico? Eu vejo a monitoração ou monitoramento com dois grandes objetivos. O primeiro grande objetivo, que eu acho que a gente não pode jamais perder de vista, é o próprio controle sobre o preso. O monitoramento eu já participei, já pude vivenciar na prática a questão da monitoração e ela é muito mais efetiva do que os métodos tradicionais que nós temos hoje. Então, existe no decorrer do cumprimento da pena alguns benefícios externos que são concedidos ao sentenciado, como o trabalho externo, como as próprias saídas temporárias, os saidões, né, chamados. E, normalmente, essas pessoas saem e o controle é um controle ineficiente. Por quê? Porque nós temos alguns agentes do Estado que vão fazer esse controle sobre essas pessoas, mas o número de agentes que são destinados a esse controle é um número muito pequeno. Então, o primeiro momento que eu vejo a monitoração é sobre a eficiência, sobre o controle da própria pessoa que está sendo monitorada. O segundo momento, e é o segundo ponto, o segundo objetivo que eu vejo como indispensável no atual contexto de superpopulação carcerária, é que essa monitoração ela vai promover o desencarceramento. Então, no Distrito Federal, por exemplo, nós já fizemos pedidos, estamos reiterando esses pedidos, no sentido de que aqueles condenados que estão no regime semiaberto, que já trabalham externamente e que possuem saídas temporárias, que eles saiam monitorados. E, em contrapartida, o que nós ganharíamos com isso? Ganharíamos o controle mais efetivo sobre eles e ganharíamos o próprio desencarceramento, porque nós estamos propondo a prisão domiciliar para eles. Então, em vez deles retornarem a um presídio, como eles já estão vivendo grande parte do tempo na sociedade, nós estamos propondo que eles saiam e permaneçam em prisão domiciliar. E eu já vi a monitoração eletrônica, às vezes o sujeito diz assim, não, eu estava em tal local. Não tem como. É algo assim, eu diria que se eu precisar controlar alguém, é muito mais fácil esse controle a partir da monitoração eletrônica. É evidente que não vai evitar crimes, mas, por exemplo, olha, ele tem uma área de alcance, ele pode se locomover, por exemplo, aqui no Distrito Federal, no plano piloto. A partir do momento em que se desloca para uma cidade satélite, a central de monitoração já vai entrar em contato com ele avisando, olha, retorne imediatamente para a sua área. Se ele não retornar, imediatamente é encaminhado uma viatura policial para ir em busca dele, e ele está cometendo uma falta grave. Então, eu vejo que a monitoração é uma saída extremamente válida para promover o desencarceramento. É evidente que nós não vamos desencarcerar presos de alta periculosidade, mas existem hoje pessoas que estão no regime semiaberto, que já estão em liberdade, que já estão gozando desses benefícios externos e precisam retornar para o presídio. E o que eles vão encontrar no presídio? Superpopulação carcerária, vão encontrar no presídio presos de alta periculosidade, que muitas vezes vão cooptá-los, né, para a organização criminosa deles. Então, quanto mais a gente evitar esse contato, melhor para nós aqui da sociedade. Então, eu vejo que a monitoração pode cumprir esses dois grandes objetivos. Monitorar de maneira mais eficaz e promover esse desencarceramento. Eu vejo com bons olhos esse convênio que o CNJ está fazendo com o Ministério da Segurança Pública. E, claro, precisa combinar com os juízes isso. Então, por isso que é muito interessante que o CNJ entre nesse circuito, justamente para quê? Para que aí, com regulamentações, com resoluções, eles passam, de certa forma, até mesmo a dar suporte jurídico para o juiz. Porque eu vejo também me colocando na posição de um juiz da execução. Eu vou colocar essa pessoa em monitoração. E essa pessoa comete um crime, normalmente a sociedade virá em cima do juiz. E na forma que nós temos hoje na legislação, a monitoração para condenados é só para saídas temporárias e para prisão domiciliar humanitária. Então não há um amparo jurídico legal para que se conceda a monitoração eletrônica para outros casos. Com o convênio no CNJ, acredito que esse amparo já vai existir. Lucinei,
Quando a gente fala em semiaberto, a gente precisa muito da relação com a sociedade e com as empresas, né? E a gente sabe que no sistema tradicional existe uma problemática muito grande, que é justamente de captar essas empresas, que aceitem essas pessoas e que topem essa ressocialização. Como que a APAC resolveu essa questão? Bom, o princípio de tudo é a quebra exatamente do paradigma em relação ao preconceito da sociedade. A sociedade precisa entender a responsabilidade dela enquanto a recuperação. E isso é navegar exatamente enquanto as empresas. As empresas precisam entender o comportamento delas e a responsabilidade social para isso. A APAC, na experiência que nós temos, fizemos boas parcerias com empresas que acreditavam no modelo e colocaram suas instituições dentro do modelo APAC. Através daí nós conseguimos desenvolver bons trabalhos e outros de autoria da própria APAC, que ela desenvolve e fornece para a sociedade. Existe algum benefício para a empresa que faz esse tipo de acordo, com a APAC, por exemplo? Bom, ela consegue um material com uma boa qualidade, que os profissionais conseguem, e não sei se ela consegue benefício fiscal em relação a isso, eu acredito que não. Mas o material, enfim, o custo da mão de obra, ela tem benefício sim. Existe um sigilo em relação à situação dessa pessoa quando ela chega na empresa? Bom, temos em relação aos outros funcionários ou não? Bom, nós temos que separar dois momentos. Um, aquele que o profissional, o recuperando, está trabalhando no intramuros, e aquele extramuros. No extramuros, é uma parceria com a APAC e o profissional, mas a APAC fiscaliza, ela acompanha, ela está junto daquele profissional, daquela empresa que quer o recuperando. Não basta ela apenas querer, a APAC tem que fiscalizar e acompanhar. Feito esse monitoramento, esse acompanhamento, o empresário ele assina um termo de responsabilidade em relação àquele período que o profissional deve estar trabalhando com ele, no sentido de que, se ele chegou atrasado, de que ele não foi trabalhar, ele tem a responsabilidade de informar a APAC. Partindo daí, não há discriminação pelo que o recuperando ele fez ou deixou de fazer, não cabe à APAC esse julgamento. Só complementando um pouco essa questão do trabalho, eu vejo que há uma necessidade, de fato, de você estimular as empresas. Eu, por exemplo, se eu fosse empresário, eu teria uma série de restrições naturais de contratar alguém que está cumprindo pena. Então, precisaria ter uma contrapartida do governo. Então, acredito que essa contrapartida deveria ser isenções fiscais mesmo. Então, a gente precisaria ter essa previsão e aí cada estado pode fazer essa sua isenção, né? Ou seja, nós temos impostos estaduais, impostos municipais, eventualmente poderiam ser concedidos. Por quê? Porque a gente sabe que a carga tributária ela vai pesar muito nessa situação. Nós temos hoje, na Defensoria, no núcleo em que eu trabalho, uma pessoa que cumpre pena. E essa pessoa que cumpre pena, ela é muito bem vista. Muito embora a gente saiba, né? Assim, eu digo que ele chegou lá para cumprir pena, a gente analisa, olha qual é o crime que ele cometeu, a gente não esconde isso de nenhum servidor. Por quê? Porque eu acho que o servidor tem o direito de saber isso, até para que ele consiga entender, olha, ele cometeu um crime, mas ele é uma pessoa, está aqui trabalhando com a gente não vê diferença nenhuma em relação a outra pessoa. Então, acredito que esse sigilo que deve haver, eu acho que ele não é necessário, esse sigilo de dizer a pessoa está aqui cumprindo pena, até para que ela sinta mesmo, olha, eu preciso demonstrar aqui que eu estou cumprindo pena e que eu tenho essa chance, que eu vou agarrar essa chance para que não venha cometer mais crime. Que a ressocialização é possível, né? Para a gente terminar, eu queria rapidamente que você comentasse também uma outra novidade, que é a questão do acordo com o TSE e da implementação dessa biometria que a gente já tem na Justiça Eleitoral, agora também no sistema carcerário. Qual é o impacto disso, Reinaldo? O impacto é que a gente certamente terá dados mais precisos das pessoas encarceradas. Ocorre de nós termos pessoas presas sem identificação. Ou seja, a pessoa não tem uma identificação. E aí a gente vê, em casos excepcionalíssimos, por exemplo, um irmão está preso por um crime que o outro irmão cometeu. Então, essa identificação biométrica, ela geraria esse duplo benefício. Nós teríamos, primeiro, condições de exatamente precisar a quantidade de pessoas que estão presas, por cada presídio, inclusive, mas também poderíamos evitar muitos erros que acontecem
por falta dessa qualificação. A lei prevê a possibilidade da pessoa cumprir pena sem que tenha a sua qualificação completamente identificada, né? Sua qualificação totalmente descrita. Às vezes você tem pessoas cumprindo pena que não tem um RG, que não tem um CPF, por exemplo. Então, essa identificação biométrica serviria para acabar com esse problema que ainda temos no sistema penitenciário. Tá certo. Reinaldo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Obrigada, Lucilei, também. Obrigado. E eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Você pode também falar com a gente por e-mail. O nosso e-mail é forum@stf.jus.br e a gente também está no YouTube. Corre lá, TV Justiça. Tchau, tchau.